Bom dia, gente! Sábado com conversa boa agora, hein? Agora a gente se encontra todo sábado de manhã aqui na telinha do TH+ SBT. Então, eu sempre vou esperar vocês, hein? Com muita informação, entretenimento pra você. E hoje tem muita conversa boa sobre nutrição infantil. Eu tenho certeza que você vai gostar, viu? Então não sai daí não, porque o programa já está no ar. Hoje a nossa conversa boa é sobre alimentação infanto-juvenil. A gente vai jogar uns dados aqui na tela. Segundo o Ministério da Saúde, 33 em cada 100 crianças e adolescentes no Brasil estão com sobrepeso. Olha só, esses dados, está com excesso de peso, que engloba aí o sobrepeso e também a obesidade. Agora eu quero mostrar para vocês alguns dados assim que surpreendem. Dados relacionados ao consumo alimentar no Brasil. A gente vai jogar aqui um gráfico. Os dados são de 2025, são parciais e foram obtidos pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do Ministério da Saúde, que monitora, o estado nutricional e o consumo alimentar da população. Como que funciona isso? Esse indicador aponta o número de crianças que consumiram alimentos ultraprocessados no dia anterior à avaliação. Então, essas crianças tinham consumido aí pelo menos um alimento ultraprocessado. Vocês estão vendo aqui na tela o dado de 2025, a gente vê que oscila bastante, Em 2015 era 56,2%, foi abaixando, teve uma queda importante aqui em 2020, 30,7%, e em 2025, 33,2%, mas com certeza ainda é um dado alarmante, porque a gente está falando aqui neste gráfico de consumo de alimentos ultraprocessados de crianças de 6 meses a 2 anos. Então, assim, é um assunto importante. Significa dizer que essas crianças consumiram no dia anterior qualquer alimento ultraprocessado. Então, aí consumiram embutidos, doces. E para falar sobre esse assunto tão importante, eu recebo aqui no estúdio a Ana Carolina Mantello Pinesi, que é nutricionista, materno-infantil. Tudo bem, Ana? Tudo bem, foi. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer te receber aqui. Você como especialista na área, Como que você vê esses números? Esses números são alarmantes e mostram como a nossa alimentação hoje está baseada em ultraprocessados, que não deveria ser, Deveria ser baseado em alimentos in natura, minimamente processados, que são comidas de verdade, vindas da natureza e que têm nutrientes que ajudam o nosso corpo a viver melhor. A gente vai jogar mais um dado aí para você na tela. Dá uma olhada, gente. Essa porcentagem aumenta em crianças de 5 a 9 anos, sobe para 80%. 80%, que é o número de crianças entrevistadas que tinham se alimentado, então, com ultraprocessados no dia anterior. E se continuar assim, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil vai estar em 5º lugar mundial de obesidade infantil até 2030, Ana? Sim, é um dado muito alarmante que a gente vê muito isso no dia a dia do consultório. Muitas crianças com sobrepeso, obesidade, desnutrição, é uma desnutrição associada à obesidade, então acaba comendo muitas calorias e calorias que não têm nutrientes suficientes. Agora, a gente falando sobre ultraprocessados, Quais os riscos do consumo desse alimento? Os ultraprocessados, eles são muito palatáveis, então eles têm um sabor intenso. Faz com que as crianças não queiram mais consumir os alimentos in natura, os alimentos, a fruta ali, Porque não é tão doce quanto um biscoitinho cheio de açúcar. Além disso, pode ocasionar obesidade, hipertensão arterial, diabetes tipo 2, aumento do colesterol. Então, são vários agravantes que causam consumo excessivo de ultraprocessados. Agora, o que eu queria comentar com a Ana, inclusive, é um dado que eu achei muito curioso, 6 meses. Então, a gente está falando de crianças que não completaram ainda 1 ano e já têm acesso a esse tipo de alimentação. Ultraprocessados, então, com tanto conservante, aditivos, nitritos, Segundo a pesquisa, eu vi que muitas crianças tinham consumido no dia anterior salame, salsicha. Embutidos, que não devem fazer parte da alimentação de bebês, de 6 meses a 2 anos. Essa fase é uma fase muito importante para o desenvolvimento, então deve ser consumido alimentos saudáveis, que são ricos em micronutrientes, em fibras, que vão ajudar no desenvolvimento desse bebê. Lembrando que é muito importante que até 1 ano os bebês não devem consumir sal e até os 2 anos não devem consumir açúcar. Então, os ultraprocessados não devem fazer parte da alimentação desses bebês. Porque você apresenta esse sabor para a criança, aí
as papilas gustativas nas crianças. Já vão sentir aquele docinho, Sim. não vai querer depois um brócolis, né? Complicado. Não, claro que não. E nas crianças, as papilas gustativas, eles têm mais papilas. Então, eles sentem com mais intensidade o sabor dos alimentos. Então, quando a gente dá um ultraprocessado riquíssimo em açúcar, riquíssimo em sal, né? A gente atrapalha o paladar dela a querer comer alimentos que são in natura e minimamente processados. E a gente sabe que, assim, a educação alimentar deve iniciar desde muito cedo, né? Sim. É uma consciência que tem que ser familiar. Sim. A gente atende não só a criança no consultório, né? A gente atende a família. Então, a educação nutricional deve vir desde muito cedo, até desde quando a mãe está gestante. O que a mãe come durante a gestação e a amamentação altera o paladar do bebê. Até durante a gestação. Sim, até durante a gestação. Tem estudos que se a mãe... Altera o paladar do bebê. Do bebê. Interessante. Então, é muito importante essa educação nutricional desde a gestação, da pré-concepção e ao longo da infância, que as crianças são muito inteligentes, elas aprendem com facilidade. Então, é uma hora da gente educar, mostrar o que eles devem consumir, mostrar os nutrientes que aqueles alimentos têm e os benefícios que trarão para eles, né? E claro, tudo é um equilíbrio, né? Eu estava vendo que o governo federal, ele lançou uma cartilha, acho que em 2014, falando sobre alimentação correta. E segundo especialistas, a criança pode ingerir aí pelo menos até 10% de toda a alimentação dela, 10% pode ser de ultraprocessado. Sim. É porque existe a diferença também de um ultraprocessado para outro, né? Sim. Tem que existir um equilíbrio em casa. A gente pode consumir, né? Eles ajudam a gente, assim, na praticidade do dia a dia, mas a gente deve fazer boas escolhas, né? Observar a lista de ingredientes. Os ultraprocessados, eles são produtos alimentícios, eles não são alimentos, né? Então, a gente deve consumir eles em pouca quantidade, em exceções, né? Não será a regra, não ser a base da nossa alimentação. Se a base da nossa alimentação, como você disse, for 90% de vegetais, de frutas, legumes, carnes, grãos, a criança vai ser saudável, né? Vai ter uma alimentação saudável, as exceções serão os ultraprocessados. Mas eles devem ser as exceções. É muita correria em casa, às vezes o pai não consegue preparar. Inclusive, no segundo bloco, a Ana vai passar pra gente uma receita que ela falou que é facinho de fazer. Agora, qual que é o maior desafio dos pais, né? Porque seletividade alimentar não é muito normal, né? Sim, né? É um problema associado a não comer alguns alimentos ou excluir grupos inteiros de algum alimento, né? Então, a gente tem desde a recusa alimentar, a seletividade alimentar e as dificuldades alimentares, que são os casos mais graves de seletividade, né? E os pais têm muita dificuldade no dia a dia, né? Nas discussões na mesa pela criança não comer, ou quando vai em algum restaurante, a criança não come de tudo. São casos muito complicados, né? E os pais precisam estar ali atentos. Não adianta a gente falar, né? Vamos lá comer uma fruta, se os pais não estão comendo Tem que comer também. a fruta. O exemplo é primordial no dia a dia. E aí, como você disse, como aprendem rápido, né? Muito. Se eles virem que você está comendo uma coisa e está oferecendo outra... Eles são espertíssimos. Hoje a gente não engana mais as crianças, como diziam antigamente, né? Então, eles veem os que os pais estão comendo e também comem e aprendem através do exemplo. Então, como lidar com criança, por exemplo, que não come nada, que se recusa ali sentada à mesa, que não quer... É muito difícil, né? Primeiro que a gente tem que buscar sempre uma ajuda profissional. Então, hoje existe a terapia alimentar que ajuda muito nesses casos, principalmente nesses casos mais graves. Então, é muito interessante os pais sempre estarem alerta e procurar um profissional para ajudar, no caso, o nutricionista, desde o começo, para não deixar se agravar mais ainda, tá? Os casos. Mas refeições sempre à mesa, a família junto, evitar aquelas discussões na mesa, né? Então, você só vai levantar quando você acabar de comer tudo, causar um ambiente disfuncional à mesa, fazer comparações como você não come igual seu amiguinho, isso causa um desconforto na criança, uma má relação com a alimentação. Não é muito positivo, né? Exatamente, não causa uma relação positiva com o alimento. E também não fazer aquilo que muitos pais fazem, que a gente brinca. Se você comer tudo, você vai ganhar um docinho. A recompensa não Exatamente, é legal. Não é legal. Por quê? Porque causa uma disfunção com o alimento. Então, o que a criança entende? Olha, eu tenho que fazer isso aqui que seria ruim, né? Então, comer o meu prato de comida, que é algo ruim, para ganhar uma recompensa.
Então, faz uma associação ruim à alimentação como boa. se o alimento ali não fosse algo bom. Isso, como se né? ele estivesse sendo obrigado a fazer para ganhar uma recompensa. É difícil. Qual dica que você dá para as mães que vão, assim, iniciar a introdução alimentar a partir dos 6 meses? A introdução alimentar é um momento muito especial. Eu falo isso para todo mundo. O comer é aprendido. Então, a gente aprende a ler, a gente aprende a escrever, a gente aprende a se socializar e o comer também é aprendido. Então, o momento da introdução alimentar é muito importante, deve ser feito assim com acompanhamento, se possível, né? Então, você variar todos os legumes, variar as frutas. Às vezes os pais não comem e falam, eu, por exemplo, eu não gosto de abacate, então não vou dar para o meu filho. Não. Deixa ele experimentar todas as frutas, todos os legumes, todos os tipos de carne, variar nas preparações. Então, eu vejo assim muito em consultório, a mãe falava, eu só dava batatinha amassada. E a criança cria essa rigidez de só comer a batatinha amassada. Então, preparar a batata num purê, preparar a batata em palitos, mudar o carboidrato. Batatas salteadas, eu adoro. Isso, assadinhas, uma mandioca, uma mandioquinha. Então, apresentar todos os grupos alimentares e de várias formas. É complexo, mas assim, é no dia a dia, é o hábito que vai mudando, né? E eu acho também interessante, talvez, as crianças participarem da preparação, né? Às vezes a mãe vai fazer um bolo, vai fazer uma salada, ela sentir, pegar o alimento, né? Tem tudo isso também? Sim, é muito importante, né? Existem até hoje, eu mesmo realizo oficinas culinárias que ajudam nisso, mas é muito importante esse trabalho em casa. Então, vai fazer um bolo, pedir para a criança ajudar, vai descascar legumes, pedir para a criança descascar com o utensílio adequado, né, para a idade dela, para ela cortar. Como são essas oficinas? Conta pra gente. São muito legais. As crianças vão, elas fazem a própria receita, descobrem os benefícios dos alimentos que elas estão preparando. Geralmente eles gostam muito, e aí vem o cardápio, você prepara o cardápio, elas podem escolher, não, hoje eu quero fazer... Não, a gente geralmente faz um cardápio fechado, né? Então, por exemplo, o dia vamos fazer legumes, um hambúrguer saudável, com legumes dentro. Então, eles vão aprendendo várias preparações e eles realmente colocam a mão na massa, fazem os próprios alimentos e provam depois, o que gera, assim, uma grande alegria da parte deles, né? De conseguir fazer, de compreender melhor sobre a alimentação, é muito legal. De compreender melhor os sabores, né? Saber que, nossa, isso é gostoso, eu preparei. Descobrir as texturas, né? Gera autonomia, de ver que eles são capazes. É muito legal. Muito legal, parabéns. A gente viu ali as imagens e ficou assim, é muito legal essa oficina, né? Muito. E às vezes eles até levam depois para casa, pros levam, pais. E adoram, olha, eu que fiz. E se sentem muito felizes. Muito legal. Ó, a gente vai pro intervalo e volta já já, não sai daí não. Conversa Boa tá de volta aqui do Espaço Ser, é um espaço que nós vamos apresentar para você, gente. É um lugar que acolhe e transforma a vida de crianças com autismo, crianças neurodivergentes, né, Lilian? Lilian que iniciou todo esse sonho. Como que é isso? Juliana, eu até conversando com uma mãe ontem, eu usei a seguinte frase. Aqui a gente trabalha, é um trabalho muito humanizado. É um trabalho do dia a dia, uma coisa muito real, vamos dizer, né? Porque a gente traz o paciente o mais próximo possível da realidade dele, na casa dele, nos ambientes, para também, não só, né, desde os pequenininhos, mas os maiores também, para poder prepará-lo para a vida lá fora, né? Para a sociedade. Então aqui eu falo que é muito amor, muita dedicação. Humanização é uma coisa que predomina muito, o acolhimento familiar, porque muitas das famílias precisam primeiro disso para depois a gente olhar para talvez começar o tratamento do filho. Precisa estruturar essa família novamente, ensiná-la, né, a algumas intervenções, como fazer, como lidar com certos comportamentos. E são 2 unidades, em Araçatuba e em Birigui. E o grande diferencial, gente, é que o Espaço Ser é credenciado a convênios, né? Sim, somos credenciados a vários convênios, né? Justamente para que
tenha aí uma acessibilidade, que as pessoas possam ter acesso, né, ao tratamento. Então, nós buscamos a todo momento fazer os credenciamentos para dar essa acessibilidade. Então, já fala para o pessoal entrar em contato. Sim, nós temos os credenciamentos Unimed, CACI, APAS, Santa Casa Saúde, e temos as parcerias também com a Cardace, Medical Support, tem vários outros, né, que a gente trabalha já com essa parceria para que o valor no particular fique um pouco mais baixo, para dar um acesso também para essas famílias que não têm o plano de saúde. E ó, os telefones já estão aqui na sua tela, então ó, já entre em contato, né? Voltamos falando hoje sobre nutrição infantil com a nutricionista Ana Carolina. A gente vai jogar aqui uns dados que nós colocamos no primeiro bloco. Dá uma olhada, gente, nesse gráfico aqui. Chama muita atenção o dado de 2020. Nós iniciamos falando do dado de 2025, hoje 33,2% de crianças de 6 a 2 meses que consumiram alimentos ultraprocessados. Então, este gráfico ele vem mostrar o número de crianças de 6 meses a 2 anos que consumiram alimentos ultraprocessados no dia anterior à entrevista. Em 2025, então, foi 33,2%. Lá em 2015, a gente vê que foi 56%. E uma coisa muito interessante, que até a Ana chamou nossa atenção aqui, que em 2020 houve uma redução para 30%, né, Ana? Para 30%, né? Uma redução de quase 15%. Acredito que por conta da pandemia, que as famílias estavam mais em casa, né? E acabaram consumindo mais alimentos... Menos ultraprocessados. Mais alimentos in natura, né? A gente percebe que a sociedade vem se conscientizando, né? Sim. A gente percebe uma redução ali no gráfico de 2015 para cá, uma redução importante. Mas é claro que ainda é alto o número, porque nós estamos falando aí de crianças de 6 meses a 2 anos, né? Então é importante sempre a gente frisar sobre a alimentação saudável, porque o exemplo, claro, a gente sabe, começa pelos pais, né? E agora a Ana vai dar algumas dicas pra gente sobre lancheiras atrativas para a criança poder levar para a escola, porque a gente sabe que elas já vão para a escola desde muito cedo, 1 aninho, 2 aninhos, né? E como preparar essa lancheira? Então, é muito legal que a gente pense em todos os grupos alimentares, né? Então, colocar uma fonte de carboidrato, que pode ser, por exemplo, um milho, que as crianças gostam muito, é algo atrativo, uma pipoca, né? Para as crianças que já podem comer pipoca, fazer lanchinhos, né? Mais atrativos, então um pãozinho com queijo, sempre optar pelo pão mais caseiro ou pão francês, que não são ultraprocessados. Pão de queijo também, excepcionalmente. E a gente pode fazer receitinhas em casa, como bolos caseiros, que eles gostam muito e não são ultraprocessados. E a gente colocar as fontes de proteína, então um ovo, um queijo, sempre uma fruta. Se for utilizar sucos 100% naturais. Falando sobre queijos, né? Sim. Fala pra gente um pouquinho sobre a diferença dos queijos e qual o mais apropriado. Sim, nós temos queijos que são considerados queijos processados, né? Que é apenas adicionado o coalho e o sal. Então, vai ser um queijo branco, um queijo mussarela, né? E tem os queijos ultraprocessados, que são aqueles que têm aditivos alimentares, muitas vezes têm espessantes para deixar aquela textura mais cremosa, que aí vão ser aqueles queijos cheddar, alguns tipos de requeijão, que vão ter mais aditivos químicos do que o queijo mesmo, o leite em si. O indicado, então, é usar a mussarela, sem erro a mussarela. Isso, o queijo... Dá pra colocar queijo enroladinha, branco, exatamente. Né? O queijinho cortadinho, pode pegar o queijo branco, fazer quadradinhos, dar uma grelhadinha, que eles ficam mais crocantes. As crianças gostam bastante. E o pão de queijo, de vez em quando, não tem problema. Não tem problema, aquele que a né? gente compra no mercado, de saquinho? Sim. É sempre interessante olhar a lista de ingredientes para ver o que tem, né? Então, o que tem um pão de queijo? Tem o ovo, o queijo, tem o polvilho, né? Então são poucos ingredientes e também tem como fazer em casa e deixar congelado. Tem, né? Inclusive eu vi uma vez uma receita, eu até tentei em casa, viu, Ana? Tapioca com a mussarela. Sim, dá certo. Vai você amassando, amassa, dá certo. De repente vira um pãozinho de queijo máximo. Sim, fica muito legal e fácil, né? Fácil. Pro dia a dia. Super fácil. Então, sempre uma opção de fruta também, né? Que vão ter micronutrientes, vitamina C, fibras. É muito importante variar. Agora passa pra gente a receita do bolinho. Um bolinho, então, é muito fácil o bolinho e geralmente as crianças gostam muito. Então já anota aí, É pessoal. muito simples, gente. Um ovo,
2 colheres de farelo de aveia. O farelo de aveia é a melhor opção dentre todas as aveias, então entre a farinha de aveia, a aveia, o farelo de aveia é a melhor opção porque ele tem mais fibras, mais fonte de proteína. Então, 2 colheres de sopa de farelo de aveia, pode ser uma banana, pode ser uma maçã ralada ou uma cenoura, uma colherzinha de fermento em pó, mexe tudo, leva naquelas forminhas de cupcake que as crianças adoram e pode colocar ou no micro-ondas ou na air fryer. Pode colocar uma canelinha no de maçã, no de banana, que dá um sabor diferente e vai variando conforme a semana. Para as crianças não, para todo mundo, né? Para todo mundo, né? Um lanchinho fácil para todo mundo, Lanchinho não tem delicioso. erro. Tem a fonte de fibra, tem a fonte de carboidrato, tem a fonte de proteína, tem a fruta, então fica uma refeição completa. E junto você pode mandar para a criança um queijinho, né, para ter algo salgado, pode mandar um suquinho junto. Geralmente é um lanche muito aceito por eles. Agora, a gente falou ali no início, demos dados de 0 a 19 anos em relação ao sobrepeso, né? Na adolescência, as necessidades nutricionais mudam? Mudam, elas aumentam, né? Porque é uma fase de crescimento, então eles geralmente precisam de mais nutrientes, micronutrientes, e eles sentem muita fome também, né? Quem é mãe de adolescente sabe, eles comem o tempo todo. Então, eles realmente têm um gasto energético aumentado, então eles precisam de mais micronutrientes. É o que o pessoal fala do estirão do crescimento, Sim, né? Os meninos têm esse estirão bem grande, as meninas também, mas dos meninos é mais visível e precisam de mais ferro, né? Para ajudar no desenvolvimento, mais alimentos do complexo B, né? Então, as carnes que vão ter fonte de proteína também, que é uma fase de desenvolvimento da massa muscular. Então, eles precisam desses nutrientes para se desenvolver melhor. Eles consomem muitas calorias, né? Muito, diárias. sim. Eles necessitam mesmo, é uma necessidade aumentada do corpo. Então, é necessário que nessa época tenha-se mais cuidado ainda de dar uma nutrição saudável para esses adolescentes. Agora, você que é especialista nessa área, eu queria que você falasse pra gente, né? A gente falando sobre adolescentes, como que as redes sociais, né? Como que a internet, ela tem impactado a relação desse adolescente com o corpo, desse adolescente com o alimento, com a comida? Sim, né? Quando eu atendo adolescentes, a gente vê muito casos de complexo com o corpo, né? Então, a internet tem muito isso de mostrar corpos um padrão inalcançável, né? Então, as meninas, principalmente, sentem mais, né? Com, eu queria estar mais magra, ou o meu corpo não é tão bonito quanto eu gostaria, com esse padrão vindo da internet, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o que esse jovem está vendo, né? Quais são os tipos de corpos que ele tem se espelhado e dietas muito restritivas, né? Então, tem várias dietas que passam por aí, então vamos perder 10 quilos em uma semana. Não, gente, isso não é possível. Até é possível, mas não é saudável e você não consegue... É possível? Mais ou menos, né? A pessoa ficar sem comer totalmente. Mas não, né, gente? Não é possível nem sustentável, né? Não é uma época adequada para essas dietas restritivas. Quando a criança já tem obesidade, né, ela vai ser mais difícil dela ao longo da vida ter essa boa relação com a comida e conseguir emagrecer. Então, por isso é muito importante já desde a infância e adolescência ter educação nutricional, compreender sobre o que se come, as emoções do que se come, né? Porque a obesidade é multifatorial. Então, ela tem fatores genéticos, fatores epigenéticos, né, que é o estilo de vida, então se desde a infância ela tem esse problema com a obesidade, e fatores emocionais também, né? Então a gente não só come para se alimentar, a gente come com emoção também, né? Então, por isso é muito importante a educação nutricional para se entender o que se come e o que está associado a isso. A comida, ela está muito relacionada às emoções, né? Com certeza, né? A gente vê assim, principalmente nos adolescentes, às vezes não conseguir lidar com a emoção, comer demais ou até não, comer de menos, não né? se alimentar. Não se Agora, alimentar. a gente falou um pouquinho sobre a relação da internet, como as redes sociais impactam, né, a nossa própria relação com a comida. A gente falou de adolescentes, mas isso serve, é claro, para todos, para nós, né? Para todos Ter nós. atenção, saber separar. Sim, né? Saber escolher o que está se alimentando, pensar antes de se alimentar com presença, então na hora da alimentação, olhar o que está comendo, mastigar várias vezes, ter atenção ali. E não deixar se influenciar tanto, né? Sim. Por tantos conteúdos tão variados, né? Sim. E a gente sabe que muitas vezes redes sociais, claro, não é realidade, né? Então,
se deixa influenciar menos, ser mais leve, né? Sim. O importante é a alimentação saudável. Quando nós adultos vemos, às vezes, alguma coisa na internet, né, a gente já se influencia. Imagine a cabeça de crianças e adolescentes que ainda não têm uma formação completa. Então, eles se influenciam muito mais por isso. Então, é importante que a gente sempre, os pais, observem o que os filhos estão vendo e acompanhem as refeições, né? Sejam um exemplo de casa, influenciem em casa. Influenciem em casa. A gente já está quase terminando, mas eu queria que você deixasse um recado para os pais que estão assistindo a gente nesse sábado gostoso de manhã. Você já deixa uma dica aí para o pessoal, para os adolescentes também. Então, gente, vamos pensar que a alimentação é algo que a gente faz todos os dias da nossa vida e ela altera muito o nosso funcionamento do nosso corpo, a nossa imunidade, a nossa saúde, o nosso sono. Então, é muito importante que a gente se alimente com saúde. E isso deve começar desde a gestação, durante a amamentação, a mãe se alimentando bem, as crianças se alimentando bem, os adolescentes, para que a gente possa se desenvolver no nosso melhor potencial. Então, quando a gente se alimenta de produtos in natura, minimamente processados, então as saladas, frutas, legumes, carnes, grãos, né? A gente tem um corpo mais saudável para poder viver melhor. E claro, como a gente falou aqui, tudo é equilíbrio, né? Sim. Muito obrigada, Muito Ana. Já fica o Foi um convite para uma prazer. próxima para a gente falar mais sobre Vamos, nutrição, sim. que é muito bom, né? Com certeza. Muito obrigada. Obrigada pela sua companhia, viu? Se você gostou desse tema, compartilhe aí com o pessoal. Vai ficar aí em alguns aplicativos das redes sociais, então compartilhe aí com o pessoal, tá? E eu vejo vocês na semana que vem. Um grande beijo. Tchau. E agora é o momento de agradecer aos parceiros. Muito obrigada, Eliane Nogueira e também profissionais da beleza que estão cuidando sempre aí de mim. E claro, mostrar, gente, a nossa parceria aqui com a Mayumi Acessórios. Olha que lindo esse brinco aqui que a gente escolheu. Lindo, né? É um botão, tá vendo? Com esse detalhe em marfim maravilhoso. O anel, claro, para combinar. E também essa gargantilha aqui em fita. Linda, né, gente? Maravilhosa. E agora vamos ver a parceria da La Femme. Olha essa sandália, que linda. Acabou de chegar a coleção nova, você não pode perder, viu? Já corre lá numa loja, La Femme com lojas em Araçatuba, Birigui, Rio Preto e Votuporanga. Essa sandália tá lindíssima, gente. Olha isso. É um prata velho, tá vendo? Muito obrigada, La Femme, pela parceria. Muito obrigada a você por ter ficado comigo aí durante esse sábado pela manhã. Manda sugestão lá no @PolianaModa. Um ótimo final de semana e eu te espero na semana que vem, tá? Um grande beijo de novo e fiquem com Deus. Tchau!